Tiago, capítulo 2, sua Bíblia aí no celular, no tablet, de papel. Abra sua Bíblia, acompanhe conosco a leitura da Palavra de Deus. Tiago, capítulo 2. Amém? Encontraram? Parece que ainda não. Encontraram? Amém. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse: não adulterarás, também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Glória a Deus. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 13. Não é possível, está dizendo aqui o nosso querido irmão em Cristo, apóstolo, servo do Senhor, Tiago, está dizendo que é uma contradição insustentável alguém dizer que crê no Senhor Jesus, que fez de Jesus o Senhor da sua vida, que deposita a sua fé no Senhor Jesus e faz acepção de pessoas. Ou seja, a acepção de pessoas, ela não combina com a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão me ouvindo bem? Por causa do barulho aqui, de repente eu penso, mas está tudo ok aí, não é? Existe uma diferença muito grande entre a escala de valor de Deus e a escala de valor do mundo. Muitos de nós que estamos aqui não fomos educados desde criança na fé cristã. Muitos de nós vivemos boa parte da nossa vida longe de Deus, distanciados de Deus, e por graça e misericórdia do Senhor, nós fomos alcançados, trazidos para debaixo da graça de Deus, trazidos para debaixo
da misericórdia para fazer parte do rebanho de Deus. Hoje, nós somos povo de Deus, fazemos parte desse rebanho do Senhor Jesus Cristo, estamos no aprisco do Senhor Jesus, e aí vem a palavra de Deus para nós nessa noite. A igreja de Deus, o povo de Deus sobre a face da terra, avalia e pesa todas as coisas de acordo com a escala de valor de Deus e não de acordo com a escala de valor do mundo. Tiago observa que estava acontecendo nos seus dias, em algumas comunidades cristãs e sinagogas, esse tratamento e esse comportamento de fazer uma diferenciação entre as pessoas a partir dos aspectos visíveis e materiais, a partir da aparência, daquilo que a pessoa aparentava e daquilo que a pessoa possuía. Então, Tiago está dizendo assim de uma forma muito clara: não é possível que alguém que professa a fé em Jesus, que se diz servo de Deus e carregue no coração esse sentimento de fazer a acepção das pessoas e de avaliar as pessoas por aquilo que elas têm ou deixam de ter. Na verdade, o que está em discussão aqui, preste atenção, é mais uma vez a questão do ser e do ter. Biblicamente, pela palavra de Deus, pela sabedoria de Deus, e Tiago é um livro de sabedoria, e ele está querendo nos ensinar a sabedoria de Deus. Então, Tiago está dizendo com toda clareza uma coisa que nós já sabemos e só precisamos colocar em prática. O ser é mais importante do que o ter. Amém? Quando pensamos em ser e ter, o ser é a essência, a natureza, o intangível, o invisível e, portanto, eterno e imutável. O ter é físico, material, visível e, portanto, transitório. Enquanto seres humanos que somos, do ponto de vista ontológico, nós somos todos iguais. Todos nós nascemos da mesma maneira, viemos a este mundo da mesma forma e vamos sair desse mundo da mesma forma e da mesma maneira. Todos nós chegamos e sairemos da mesma forma. Nenhum ser humano chegou a este mundo de uma forma distinta do outro. Todos nós viemos de uma mesma forma, de uma mesma maneira e possuímos uma mesma essência. Nós somos iguais na nossa humanidade. Agora, quando nós pensamos no ter, aí vem o que Tiago está dizendo: a roupa, o anel, o carro, a moradia, a quantidade de dinheiro, o meio de transporte que usa, a escola onde estuda, o lugar onde faz compra. Então, tudo isso faz parte do ter. E a palavra de Deus está dizendo que Deus não nos avalia como o mundo avalia. Deus nos avalia por aquilo que nós somos e não por aquilo que nós temos. E por isso que, na perspectiva de Tiago e da palavra de Deus, era uma transgressão, era uma incongruência, era dissonante aquele povo de Deus que recebeu a graça de Deus em Cristo Jesus fazer acepção de pessoas. E óbvio que essa acepção, ela não deve e não pode ser feita em nenhum aspecto com base no ter. Se de um lado a igreja de Jesus deve acolher a todos da mesma forma,
e da mesma maneira tratar a todos com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho e com a mesma distinção, porque ela é a igreja de Deus. Eu anotei aqui com muita alegria, a igreja é a única instituição na terra onde as pessoas são recebidas, acolhidas e tratadas de forma igualitária. Há na igreja uma convivência pacífica entre o pobre e o rico, o douto, o indouto, o feio, o bonito, e de todas as classes sociais convivem harmoniosamente na igreja. Porque somos o povo de Deus, herdeiros da mesma graça, alcançamos a mesma misericórdia. Essa é a igreja de Deus. E isto não acontece em outras associações e em outras instituições. Me permitam, não a título de crítica, mas a título de comparação, citar algumas. Por exemplo, a maçonaria. As pessoas que são convidadas e que fazem parte, geralmente são pessoas escolhidas a dedo. São pessoas que sobressaem pelo patrimônio, pela função, pelo poder ou pela representação que tem na sociedade. Alguns clubes são extremamente fechados e deles só podem participar pessoas que possuam determinado patrimônio ou determinado título. Aqui na igreja de Jesus, as pessoas vêm para a igreja, e não importa se ela vem do Primavera, não importa se ela vem de Copacabana, que não é a do Rio de Janeiro, não importa se ela vem do Leblon, que não é também o Leblon famoso do Rio de Janeiro, aqui de Anápolis, na periferia. Não importa, meus irmãos. Não importa se ela é empregador ou se ela é um empregado. Não importa se é um juiz, se é um advogado, se é um pedreiro, se é um pintor. Na igreja de Deus, somos todos recebidos da mesma forma e da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. E eu louvo muito a Deus e falo isso com muita alegria pela nossa igreja. E louvo muito a Deus, e a gente recebe bom testemunho de irmãos que vêm conviver conosco aqui, passam um tempo conosco, e algum, numa ocasião, disse: pastor, eu estou surpreso. Com o quê, meu irmão? Porque aqui as pessoas não são avaliadas pelo carro que anda, se ele tem caminhonete, ou se ele anda de caminhonete ou não. Meu irmão, é graça de Deus, é misericórdia de Deus. Amém? E nós convivemos aqui, irmãos, na mesma graça, na mesma alegria, nos visitamos, fazemos pequenos grupos na casa de um ou de outro, vamos desde a casa mais rica até a casa mais simples e convivemos para a glória de Deus. E é isso, é exatamente isso que Deus espera de nós. E o meu anseio, talvez pela a forma como eu fui acolhido pela igreja nos primeiros dias da minha fé, como eu me senti na casa do Pai, como eu encontrei na igreja irmãos, irmãs, pais e mães. Num momento muito ruim existencial, longe de casa, na formação da minha identidade, com 15 anos de idade, Jesus me alcançou e me mandou para o meio da igreja, como uma igreja como essa aqui, e ali eu encontrei irmãos que me abraçaram. E eu me lembro até hoje do nome de cada um deles, que me acolheram, que me trataram como filho. Irmão Florizo, pai da Márcia, que congrega aqui conosco, ele me tratava como um filho. Ele chegava ao ponto de me dizer: olha, para os outros eu não posso fazer isso, mas para você, eu entro até debaixo de você e jogo você para cima. E aquilo, como menino, adolescente, ele era irmão do prefeito, diácono da igreja,
e eu, com a minha vida toda lascada, arrebentada, o interesse dele, o carinho dele por mim, me motivava e me fazia querer servir a Deus e me fazia sentir amado e recompensado pela graça de Deus através da vida dele. A igreja, meus irmãos, é uma bênção de Deus na face da terra. A igreja é para ser esses braços de Deus, essa boca de Deus, esses braços que abraçam, essas mãos que acolhem, essa boca que beija, que trata com amor, que trata com carinho para a glória de Deus. É isso que Tiago está dizendo, nós somos o povo de Deus, a lei que nos rege é a lei régia do amor de Deus. Amém. Qual que é a diferença entre o pobre e o rico? Não é uma diferença ontológica, porque no ser somos todos iguais, somos todos humanos. A diferença entre o rico e o pobre se dá pela quantidade de bens materiais, transitórios, que alguns conseguem acumular mais do que os outros. Essa é a diferença. E como diz o apóstolo Paulo, nu nós viemos e nu voltaremos. Não trouxemos nada e nada, absolutamente nada levaremos. O que é a acepção de pessoas que Tiago está falando? Acepção de pessoas é tratamento diferenciado entre as pessoas com base no aparente, na quantidade de bens materiais ou naquilo que é visível, anel, roupa, carro, etc. e tal. E Deus não nos olha dessa forma e não faz distinção por esses meios. Isso fica muito bem lá para o mundo, para as pessoas que não foram alcançadas pela graça de Deus, mas para nós que fomos alcançados pela graça de Jesus e que entendemos que todos nós somos devedores, que entendemos que todos nós tínhamos uma dívida impagável e que a graça de Deus, por meio de Jesus, nos alcançou, pagou a nossa dívida, colocou vestes novas, transformou a nossa vida, nos fez novas criaturas, encheu o nosso coração de graça, de alegria, de esperança. Nós não temos motivo nenhum para poder tratar as pessoas de maneira diferenciada. Isso é impensável na igreja, mas também é impensável para um crente. Para você, meu irmão, que tem o seu consultório, para você que é um médico, um advogado, um comerciante, não fica bem com a graça de Deus sobre nós derramada, nós tratarmos com distinção e com deferência as pessoas por aquilo que elas possuem, por aquilo que elas têm. Não é compatível com o amor de Deus que nos alcançou. E também não é compatível com a palavra de Deus. Tiago está dizendo sobre a vocação de Deus para os pobres. E às vezes eu fico olhando os telejornais e vendo aquela quantidade de pessoas na fila dos hospitais, ali na fila do SUS, na expectativa de serem atendidas, e muitas vezes não são, marcando um exame para daqui 1 ano, sabendo-se lá se ela vai chegar a ter condições de fazer esse exame ou não. Outro dia estava vendo o telejornal, as pessoas morando na periferia da periferia, numa situação muito difícil, e ele é o termo técnico, né? Beirando a linha de miséria. E dificilmente as autoridades vão lá, dificilmente as políticas públicas alcançam lá.
Dificilmente essas pessoas têm visibilidade, não tem para quem contar a sua dor, porque não há quem possa se importar, não há quem se interesse. Mas aí Deus, em Cristo Jesus, Ele diz: eu me interesso, eu me importo com essas pessoas. Eu me importo com essas pessoas e dei o meu filho para morrer por essas pessoas. Então eu louvo muito a Deus por todas essas ações, por todas essas atividades que a igreja faz, por todas essas tentativas de incluir, de abençoar, de transformar, de dar uma esperança nova para essas pessoas. Eu ficava muito feliz quando os meninos lá da região Calunga, eles iam para participar conosco aqui da nossa conferência missionária, e o irmão Benedetti os levava lá para o Sunflower, para a casa dele. E os irmãos que conhecem, ou que conheceram a casa dele, é uma casa grande, luxuosa, no lugar que é. E levava aquelas crianças, e elas iam pular na piscina, iam brincar o dia inteiro na piscina, iam comer uma comida que nunca comeram durante um ano inteiro. E eu ficava pensando, ele não faz ideia da semente que ele está plantando no coração dessas crianças. Ele não faz ideia da semente de esperança, delas poderem visualizar que existe a possibilidade de uma vida melhor e que a vida delas não é a única maneira de viver. Esse poder de plantar sonhos e visões no coração das pessoas é extremamente transformador. Por isso que muitas vezes um abraço, uma palavra de um irmão aqui bem-sucedido para uma dessas crianças da região Calunga, do Copacabana, ali do Leblon, e seja de onde for, uma palavra que você der para ela de ânimo, de incentivo, pode arrancá-la a vida inteira das drogas. E pode plantar no coração dela a esperança que quebra grilhões e cadeias. Nós somos o povo de Deus na terra. E entendemos, pela graça de Deus, que todo ser humano tem um valor inestimável para Deus. O povo de Deus precisa entender isso, nós precisamos entender isso de uma forma prática, de uma forma real, de uma forma palpável, de uma forma muito concreta. Todo ser humano, indistintamente, tem um valor inestimável para Deus. Não importa se ele é rico, não importa se ele seja pobre, porque os aspectos materiais, o ter, não determina o valor de um ser humano. E aí nós vamos entender que o valor de uma pessoa não está no lugar onde ela mora, não está no tipo de comida que ela consegue colocar sobre a mesa, mas está no simples fato de ter sido criada à imagem e à semelhança de Deus e no fato de que Deus a ama de tal forma, de tal maneira que não poupou seu único filho por ela. E são muitas passagens da Bíblia que falam dessa vocação, desse chamado de Deus para os pobres. Aqui em Tiago mesmo, no texto que acabamos de ler, e você leu, Tiago capítulo 2, versículo 5, ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. A vocação de Deus, o chamado de Deus, da graça de Deus alcança os pobres e principalmente os pobres, porque para eles o Evangelho é realmente boas novas. E não é só Tiago.
Vem o apóstolo Paulo e diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Como é que vocês imaginam Jesus? Como é que vocês imaginam o Jesus de Nazaré? Fazendo uma transposição dos dias de Jesus da Palestina para os dias atuais. Como é que você imagina Jesus? Um menino que nasce na manjedoura, de pai que é um marceneiro, que passa a sua juventude no ofício e no aprendizado de marceneiro. Naquela estratificação social daqueles dias, haviam os nobres, reis, governantes, guerreiros, artesãos, servos e agricultores. E Jesus estava nesse meio, estava nesse bolo da base da pirâmide. A não ser na cabeça de alguns loucos mal intencionados que diz que Jesus era muito rico porque o jumento era BMW da época. Quem é que consegue imaginar um jumento como uma BMW? Porque a própria Escritura diz: eis aí, Sião, o teu rei, vindo montado no animal, jumento, que é o animal de carga, o servo dos servos. Jesus não andou numa carruagem, Jesus não andou num cavalo daqueles que andavam como Pôncio Pilates, Jesus não andou num cavalo como andavam os imperadores romanos. Jesus, quando andou, porque a maior parte das suas viagens foram feitas de pé, quando Jesus usou um meio de transporte, ele usou um jumento. Eu já vi uma historinha aí na internet, né? Diz que o jumento, depois daquele dia, ele voltou para casa tão orgulhoso: mãe, você não acredita, hoje em Jerusalém, o povo todo me aplaudiu, jogou ramos para cima e para baixo, jogou... Tu é burro, meu filho, não era para você, era para Jesus, né? Como é que você imagina Jesus? No meio de quem que Jesus andava? Com quem que você imagina, que nós possamos imaginar, com quem que Jesus convivia? Você acha que Pedro era um sujeito cheiroso, educado, passava a noite inteira pescando, pulava do barco no chão e afundava os pés até a cintura na lama, suado, queimado pelo sol? Não tem nada a ver com a Catedral de São Pedro, ornada de ouro e de tudo mais. Não tem nada a ver com o Pedro da Bíblia. Como é que você consegue imaginar Tiago e João, os filhos de Zebedeu? Não eram doutos, não tinham uma formação brilhante, mas a nossa fé se assenta naquilo que eles viram e naquilo que eles testemunharam e naquilo que falaram do tempo que andaram com o Senhor Jesus.
Quando Paulo ele sobe a Jerusalém para apresentar o seu evangelho, ele diz: quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, esse que escreveu a epístola, estou lendo Gálatas 2, 9 e 10, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios, e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. A única recomendação que Tiago, Pedro e João fizeram para Paulo, que era o pregador, apóstolo, mestre dos gentios: não te esqueças dos pobres. E eu me esforcei para fazer isso. Eu louvo muito a Deus, meus irmãos, por essa graça de Deus. E, por favor, em nome do Senhor Jesus, se Deus te enriqueceu, não te sintas culpado. Não é isso que nós estamos falando. O que nós estamos dizendo é que não é a riqueza e nem a pobreza que nos recomenda diante de Deus. Alguns nessa vida vão receber maiores porções do que outros, pelo seu trabalho, pelo seu labor, pela sua inteligência e até pela graça de Deus. E não precisam se sentir culpados por isso, muito pelo contrário, são herdeiros da mesma graça, desfrutam da mesma graça de Deus, do mesmo favor de Deus. Mas a única coisa é que não pode colocar o coração nisso, porque isso é transitório, é passageiro e de uma hora para outra pode desaparecer. O coração tem que ficar firmado no Senhor e na graça do Senhor. Isso a nível individual e a nível coletivo. Se nós não podemos discriminar os pobres, também não podemos discriminar os ricos. Porque, infelizmente, muitos e muitas igrejas, às vezes, discriminam o rico. Como se ele fosse o culpado de todas as mazelas do mundo. E não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo é que nós devemos nos receber, nos acolher, nos respeitar, nos amar, nos olharmos uns aos outros como irmãos, em Cristo Jesus, pela graça de Deus, e não por aquilo que nós temos ou deixamos de ter, ou daquilo que possuímos ou não. Nós não podemos ter o mesmo sentimento do mundo. Amém, meus irmãos? E Tiago vai dizer da lei régia das Escrituras. Qual é a lei régia das Escrituras? Qual é a lei áurea? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu toda a lei moral em 2 mandamentos: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Irmãos, é um excelente padrão, é uma excelente medida. Se eu penso no meu irmão e não consigo amá-lo, levanto restrições, barreiras, poréns, críticas, eu não estou no amor de Jesus, eu não estou de acordo com essa lei régia. Esse mesmo Tiago que vai nos ensinar, todo homem de Deus, toda pessoa, seja pronta para ouvir, tardia para falar, mais tardio ainda, dizendo eu, para se irar. Ele também vai dizer: nós somos regidos pela lei do amor. Amar a Deus porque amamos a Deus de todo o nosso coração e porque devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí vem aquela pergunta. Porque quando perguntar isso para Jesus,
eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei, como é que tu interpretas? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Intelectualmente, racionalmente, a sua resposta foi perfeita, meu amigo. A lei se resume nesses 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Faz isto e você vai viver. Quem é o meu próximo? Porque para o judeu, o próximo dele era única e exclusivamente o da mesma raça, da mesma etnia, filho de Abraão. Esse era o próximo. Fora dessa etnia, não era próximo, aí era porrada, porrete, porque meu próximo são os filhos de Abraão. E hoje, meus queridos irmãos, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Pergunta para mim, pergunta para você mesmo: quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Todo e qualquer ser humano deve ser considerado e tratado como nosso próximo. E deve ser amado como nós nos amamos a nós mesmos. Eu deve ter mais ou menos uns 5 anos, ou mais, quizás mais, um pastor da nossa ordem de pastores, major da polícia militar, com toda a formação desde a infância, aquela formação de militar, já com seus quase 70 anos de idade, valores bem definidos, de uma outra geração, valores absolutos muito bem definidos. Ele disse que estava no Banco Bradesco, em Goiânia, fazendo umas transações, e de repente ele sentiu um mal súbito, caiu no chão. Quando ele deu por si, ele já estava dentro da ambulância, sendo levado para o hospital. Ele tinha sofrido um ataque cardíaco à plena luz do dia dentro de uma agência bancária. E foi levado às pressas para o hospital, teve que fazer todos os procedimentos. E aí vem a conclusão do que eu quero contar para vocês. Eu falei: pastor, eu sou militar. Eu sou de outro tempo, de outra época. Mas Deus me ensinou uma coisa no hospital que o senhor não faz ideia. Eu falei: o que foi, pastor? A pessoa que veio cuidar de mim no hospital, de mim, era um profissional enfermeiro homossexual. E eu nunca fui tão bem cuidado, nunca fui tão respeitado quanto eu fui naquele cuidado e naquele tratamento. E eu vou confessar para o senhor que eu tinha raiva, eu tinha ódio, e eu não queria nem ver. Preste atenção, irmãos. Uma coisa é você não concordar com o que o outro faz. Uma coisa é você não ser cúmplice das obras das trevas. E outra coisa é você cumprir o mandamento de Jesus de amar todas as pessoas, independentemente do que ela seja, de quem seja e do que ela faça. Esse é o nosso próximo.
qualquer ser humano, indistintamente da cor, das práticas. E era tão chocante Jesus para os religiosos. A igreja daqueles dias, vou colocar assim para a gente entender, ela ficava escandalizada com Jesus. Porque Jesus andava com essas pessoas. Jesus concordava? Não. Minha filha, cadê os teus acusadores? Se foram, Senhor, tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. Jesus nunca acolheu o pecado. Jesus nem de longe foi conivente com qualquer forma de pecado, assim como nós não somos. Mas eu sinto saudade daquele refrão da igreja de que Deus não ama o pecado, mas ama o pecador. Eu acho que em muitas igrejas dos dias atuais, muitos desses pecadores não entram porque eles sabem que são odiados. E se houvesse qualquer possibilidade de serem alcançados pela graça de Deus, eu não sei de que forma, nem o que Deus vai fazer para alcançar essas pessoas, porque o povo de Deus, alguns servos de Deus, odeiam de uma forma consumada. E aquele pastor disse: pastor, Deus me quebrou. Deus me humilhou, Deus mostrou a minha miserabilidade. Deus me mostrou o quanto eu era mau ao ser cuidado por aquela pessoa e que cuidava de mim de uma forma como eu nunca fui cuidado na minha vida, nem pelos meus filhos. Eu não falei nada, 70 anos de idade, eu só fiquei recebendo e aprendendo, né? E pensando comigo, graças a Deus. Graças a Deus. Então, quem é o meu próximo? Irmãos, na perspectiva de Deus, o muçulmano, o islâmico, que me odeia, que quer me matar porque eu sou cristão, eu vou tratá-lo como Jesus trataria. Se tem alguma esperança dele mudar aquela cabeça de ódio, de rancor, que não são todos, obviamente, é encontrando o amor. E onde é que ele vai encontrar o amor, se não for em quem foi tocado pelo amor de Jesus? E aí aquele homem diz para Jesus: olha, Senhor, o que eu vou fazer para ser salvo? O que farei para herdar a vida eterna? O que é que diz a lei, meu amigo? Como é que você interpreta? O homem era entendido. Aquele homem era iluminado, acima da média. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus e o teu próximo como a ti mesmo. É isso aí. Essa é a lei áurea, essa é a lei régia. Vai e faz isso e você viverá. E ele querendo sair fora: ok, Senhor, mas quem é o meu próximo? Quem foi que Jesus apontou para ele como próximo? Vocês lembram da história? Quem foi? Pode falar alto. Quem foi? O samaritano. E quem era o samaritano? A pessoa mais odiada, mais detestada, mais desprezada pelos judeus. Então, por favor, entenda bem, não saia daqui dizendo que eu não falei, não saia daqui dizendo que eu defendo prática X, Y, muito pelo contrário. Não defendo porque a Bíblia não defende. Mas tenho a graça de Deus de não odiar, de não tratar com desprezo. Porque, segundo a lei régia
das Escrituras, amar o próximo como a si mesmo, essa é a regra áurea do cristianismo. E o cristianismo é a única religião no mundo que não se baseia em negativas. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas ela é proativa. Ela se baseia no positivo. Faça. Ame. Cuide. Respeite. Faça para o homem aquilo que você gostaria que fizessem para você. Ninguém gosta de ser rejeitado. Ninguém gosta de ser odiado. Ninguém gosta de ser desprezado. Se eu não gosto, se não me faz bem, eu não vou odiar, eu não vou desprezar e não vou amaldiçoar. Jesus disse, ensinou isso de uma forma tão clara: se você der a paz só para aqueles que te dão a paz, o que você fez demais? Se você convidar só aqueles que te convidam, quem é você, meu amigo? Se você amar só aqueles que te amam, até os gentios, os malucos fazem isso também. O cristianismo é proativo, ele age, ele faz. E repito, não concordamos com as obras infrutíferas das trevas. Me angustiei profundamente, nauseou meu coração, minha alma, meu espírito, aquele vídeo postado pelo presidente. Indescritível, não tem palavras. Mas daí para amaldiçoar, para odiar, é outra coisa. Aí vem Tiago, e nós lemos aqui, sobre a misericórdia e o juízo. Essas três coisas precisam dar juntas, eu já estou encerrando. Amor, misericórdia e juízo. Nós precisamos entender que há juízo, sim. Deus vai julgar todas as coisas e todos os seres humanos. Mas não podemos nos esquecer que esse Deus que é juiz, que é juízo, ele também é misericórdia. E Jesus chegou a dizer para aqueles religiosos do seu tempo: deixa eu dizer uma coisa para vocês, as meretrizes e os publicanos vos precedem no reino de Deus. Eles chegam primeiro e estão entrando primeiro do que vós no reino de Deus. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. E Deus é misericordioso com aqueles que usam de misericórdia. Encerrando então, meus irmãos, nós somos a igreja de Deus, nós somos o povo de Deus. E somos regidos por uma lei, que Tiago está chamando de a lei régia, a lei áurea, que é essa de amar o próximo como a si mesmo. A Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Essa é a regra áurea do cristianismo. Muitas pessoas poderiam ser alcançadas e transformadas pelo nosso amor, pelo nosso acolhimento. Muitas pessoas poderiam ter os olhos iluminados se elas confiassem no nosso amor. Por que a criança segue o pai cegamente? Por que ela ouve o pai cegamente? Porque tem certeza do seu amor. Porque tem certeza da sua proteção. As pessoas nos ouvem, elas nos ouvem quando se sentem amadas por nós. As pessoas se abrem e se quebrantam quando elas sabem que o amor de Jesus é presente na nossa vida.
O amor cobre multidões de erros. O amor quebra grilhões. O amor transforma vidas. O amor de Deus na nossa vida faz coisas extraordinárias. E foi através do amor que Deus nos alcançou. Através da misericórdia que Deus nos alcançou. E é assim que Ele espera também que nós façamos. Entendimento intelectual, compreensão, aquele homem tinha de sobra. Mas faltava-lhe o entendimento do coração. Vamos fazer um propósito nessa noite de sermos parecidos com Jesus, deixar claro as nossas posições, deixar claro a posição de Deus, da palavra de Deus, sem medo. Se tivermos que pagar um preço por isso, vamos pagar não por ódio, mas vamos pagar pelo amor. Amém?